você tiver, quantos irmãos, cunhados, sobrinhos, o Senhor quer todos pertinho dele. Ele chama e ele dá a oportunidade. E eu quero dizer que o preço dessa promessa, o preço dessa vitória já foi pago. Ali na cruz do Calvário, ele tinha um único filho. Ele deu na cruz, para que o sangue fosse derramado. Aquele sangue que foi derramado, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nesta noite. Para que toda a nossa família possa ter a mesma oportunidade. Eu gosto muito de ler ali no livro de 1 Samuel, no Cântico de Ana, quando fala lá no finalzinho que o Senhor nos pega lá no monturo, como pequenos, e nos traz para sentar com os príncipes dele, para que a glória dele seja manifestada sobre a nossa vida. Imagine de onde o Senhor tirou você. Imagine onde o Senhor te buscou. Eu reflito muito nessa palavra na noite de Santa Ceia. Quando eu recebo a ceia do Senhor e me ajoelho para agradecer aquela oportunidade única e singular de poder assentar com o Senhor, cear com Ele. Eu volto a essa palavra. O Senhor me buscou lá do monturo, como os pequenos, dos menores, e trouxe para sentar com os príncipes dele e fazer com que a glória dele pudesse manifestar sobre as nossas vidas. Talvez você olhe para o seu filho, para o seu neto, para o seu cunhado, para o seu sobrinho e fale, meu Deus, não tem jeito. Eu quero dizer que não existe a palavra não tem jeito para Deus. Eu aprendi na palavra de Deus, em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Ah, mas ele bebe muito. Ih, mas ele tem vício. Nossa, mas ele comete todo tipo de transgressão. Não existe para Deus o impossível. Em Jó 42 diz, nenhum sequer dos pensamentos de Deus será impedido. Nenhum sequer. Portanto, descanse o seu coração. Mas eu quero dizer para você, se descansar o coração, naquela fiel certeza que a sua casa vai servir ao Senhor. Você lembra da sua mãe que não é salva, seu pai, parentela sua, pessoas que você gosta de verdade, que ainda não servem ao Senhor. Como é que eu vou descansar, Senhor, o meu coração, se eles não estão servindo ao Senhor, se eles não estão adorando o Senhor? É promessa de Deus. Deus é fiel, Ele não mente jamais. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você pode ter a fiel certeza que as orações que você deposita, o Senhor colhe cada uma delas. E Ele não vai esquecer de nenhuma jamais, porque o Senhor não despede os filhos dEle de mãos vazias. Eu tenho visto o Senhor fazer milagres. Milagres. Quando se trata de salvação e de buscar e de resgatar. E muitas vezes o Senhor resgata aquele que ninguém acredita e que ninguém espera. Às vezes, no momento em que eu estou orando, apresentando ao Senhor familiares meus, eu fico assim pensando, meu Deus, que ninguém esteja ouvindo. Porque pode pensar que eu estou meio doida. Porque se ouvir a minha oração, vai falar que eu estou doida. Mas eu peço insistentemente ao Senhor pela salvação da minha família. A família é projeto de Deus. E às vezes os pais, quando eu digo pais, eu digo mãe e pai. É necessário que nós tenhamos diante de nossos filhos e de nossa família um testemunho diferente. Há pais omissos, há pais liberais demais, há pais que não têm testemunho. Os filhos hoje têm liberdade excessiva de fazer tudo o que quer. Não tem limites, não há obediência. O filho não obedece o pai, não obedece a avó, não obedece o professor, não obedece ninguém. Ele tem horror de chefe, ele tem horror de ser subalterno a alguém, de ser que tem alguém para mandar nele. Ele é o Senhor. As crianças só comem o que querem. Eu fico observando crianças que o canto da boca dela escorre chocolate, porque ele só gosta de chocolate. Nossa, quando vai repartir a carne, não, ele não come, ele só come peito de frango. Esse pedaço ele não come. Não come por quê? Não há limite. O pai não ensinou, a mãe não ensinou. Eu venho de uma casa de 9 irmãos. Naquele tempo o frango era criado no quintal. Matava no domingo. E no domingo partia um frango para 9 crianças, 4 adultos. Os adultos iam primeiro na panela, porque as crianças não podiam ir na frente, porque aquele pedaço era do pai, outro era da mãe, outro era da avó, outro era do tio, e nós ficávamos com os pedaços menores, comendo com a quantidade menor de carne.
e aguardávamos, depois que todo mundo comesse, um ossinho que tem aqui no peito do frango, nós chamávamos de jogo, para jogar, porque era o brinquedo que nós tínhamos. Agora hoje não, a mãe fica andando para lá para cá, com um espeto de carne desse tamanho, perto do filho. Ah, não, essa não quero não. Nem, não come não. O filho faz o que quer. O filho, a moça, a adolescente, fica no computador até a hora que bem entende. O dedo dos adolescentes tem calo de ficar no iPod, aí não pode, né? O dia inteiro no telefone. O pai não põe limite na casa. Isso é omissão, meus irmãos. Depois fala, como é que eu vou fazer com a minha família? A mãe acha bonitinho, compra o telefone para um menino de 2 anos. Não, ele gosta de passar o dedinho para ver os bichinhos. Aí ele acostuma. Aí ele só quer ver os bichinhos. Na hora da aula, na hora do almoço. Não, agora ele não come. Porque agora ele está vendo os bichinhos. Então, se você não põe limite dentro da sua casa, se você é liberal demais, se você é omisso, como é que você vai cobrar do seu filho uma postura que você não tem? É necessário que nós, pais, tenhamos uma postura diferente. Quando nós falarmos sim, é sim. Quando for não, é não. Quando nós olharmos no olho do nosso filho e falar com ele, ele tem que olhar no nosso olho. Nós não precisamos de gritar, de bater, de esbofetear, não. É olhar no olho, falando baixo. E ele precisa de obedecer. É necessário que seja resgatado nas famílias o respeito, o amor, a obediência. E quem é que vai fazer esse resgate? Nós, mulheres e homens cristãos, que conhecemos a palavra de Deus. Como é que eu e minha casa vamos servir ao Senhor? Se nós não obedecemos o pai, não obedecemos a mãe, não obedecemos o professor, não obedecemos a ninguém. Porque se nós não temos o hábito da obediência, como é que eu vou obedecer a Deus? Eu leio a palavra de Deus, eu leio, mas eu não obedeço. Porque eu não aprendi a obedecer. Então nós temos que ter limites. E o limite é colocado dentro da casa, desde os primórdios da educação. Eu me lembro muito bem, minha mãe era analfabeta. Ela nos colocava numa mesa quadrada que tinha lá na cozinha, e para a gente fazer as tarefas da escola. Naquele tempo falava dever, nem não era tarefa. É hora de fazer o dever, todo mundo sentava depressa. Ela não sabia ler, ela me chamava de Maria. Ela falava para mim assim, Maria, olha o dever do divino que está errado. Ele fez tudo errado, mandei ele apagar de novo. Ela não sabia. Ela tinha autoridade. E colocava limite sobre nós. Aquele horário de fazer as tarefas, era a hora de fazer a tarefa. Depois nós podíamos brincar. E se quando chegava alguma pessoa na nossa casa, adultos, conversando, se nós passássemos por perto, depois que a pessoa saísse, nós éramos corrigidos. Porque ela não permitia que nós ouvíssemos conversa de adulto. Hoje a mãe está conversando, o menino chega e fala, o que é isso, mãe? Mentira, mãe. Não foi assim, não. Ô, mãe, só não escutou direito. Falta de limite dentro de casa. Os pais são omissos e querem dos filhos uma posição que eles mesmos não dão. Nós temos que ter diante de nossos filhos testemunho de homens e mulheres obedientes, corretos, limitados também. Nós temos que ter limite. Há poucos dias eu ouvi da boca de um filho meu. Poucos dias não, faz bastante tempo para avaliar. Ele trabalhava à noite, chegou e foi dormir. Falou, mãe, eu vou dormir. E falou para outra pessoa que estava de perto, se alguém ligar para mim, por favor, fala que eu não estou. E não deixa minha mãe atender o telefone, não. Porque se ela atender, ela vai falar que eu estou, porque ela não mente. Aí eu falei para ele assim, uai, eu vou falar que você está dormindo, porque você trabalhou a noite toda e está cansado. É mais do que justo. Ele falou, mas não quero que fale que eu estou dormindo. Eu falei, pois eu não minto mesmo, não. Não deixa minha mãe atender o telefone, porque ela não mente. Quantas vezes eu ouvi meu filho dizer, minha mãe não disse isso. A minha mãe não faz isso. Porque é o testemunho que eu dou diante deles. Eu quero dizer para a igreja, um dia, o Senhor vai olhar dentro do meu olho, vai olhar dentro do olho de cada mãe, de cada pai e perguntar, o que você fez dos filhos que eu te dei? O que você fez deles? Nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. Se nós somos mulheres de Deus, se nós somos homens de Deus, nós temos que ter hábitos dentro de casa, de leitura bíblica, de oração, de jejum, fala, olha a nossa fala. Tem coisas que o crente não deve falar. Deve pedir ao Senhor, Senhor, dê-me sabedoria.
Coloca sentinela nos meus lábios, para que da minha boca não saia palavra torpe, para que eu não venha arrepender depois daquilo que eu falei. Tem coisas, irmãos, na vida de nossos filhos, de nossa família, que eu não vou mudar nunca. Só o Espírito Santo de Deus vai fazer a mudança e a diferença. Você vai conviver 100 anos com uma pessoa dentro de casa e não vai ver mudança nenhuma. Mas se você dobrar o joelho e pedir o Espírito Santo de Deus, você vai ver a diferença e vai ver a mudança. Porque Ele pode todas as coisas. A Ele nada é impossível. Aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel. Nós temos que cuidar dos nossos. E às vezes o nosso não é só o nosso que está dentro de casa, não. Tem aqueles que dependem espiritualmente de nós. Tem aqueles que, no momento de dificuldade, recorrem a nós, crentes. Você podia tanto orar por mim, estou passando por uma dificuldade. Você podia fazer uma campanha comigo. Você podia me ajudar, eu estou sofrendo. Através deste momento que Deus está te dando a oportunidade de orar com aquela pessoa que não é crente, de fazer a campanha com aquele que não é crente, é hora de você falar: meu filho, nós vamos orar, nós vamos fazer a campanha, mas você vai comigo à igreja para você ver a glória de Deus resplandecer lá. Você vai ver como a igreja adora a Deus, como o louvor da igreja é bonito, como os irmãos são unidos, que família linda que há ali dentro da igreja. Nós temos que convidar essas pessoas a virem para a casa do Senhor. Ou então elas ficarão eternamente dependentes de oração por telefone, eternamente dependentes de oração do irmão, através de pedidos de oração e de campanhas e de visitas. Eu trabalho no departamento de visitas da igreja. Na minha equipe são 15 mulheres. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho uma experiência maravilhosa com o Senhor, com visitas, porque a maioria das visitas que nós recebemos, os pedidos de visita, são pessoas não crentes. Pessoas que não conhecem Jesus. E tem casa que a gente entra, a pessoa já vem com os braços abertos. Eu sou católico, eu sou espírita. Afronta. A primeira coisa que nós não viemos aqui pregar religião. Nós viemos fazer o que o Senhor ordenar. Depois que você fala de Jesus, que você lê a Bíblia, que você canta hinos, que você ora, que você abençoa, ao passar dos dias, você volta, visita de novo, você vê milagres acontecendo dentro daquelas casas. Eu pude ver esse ano agora curas, milagres, pessoas dobrando o joelho, famílias inteiras dobrando o joelho e aceitando Jesus como Salvador. Mas fazendo o ID do Senhor. Eu sei que Deus tem para cada uma das mulheres e homens que está aqui nessa noite uma ordenança dentro do ministério de cada um, para que você possa fazer para Deus algo que venha ajudar, que venha buscar vidas para o reino do Senhor. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Deus trabalha na sua casa, Deus trabalha na sua família, Deus trabalha na vida de seus filhos, Deus trabalha na sua família e zela dela por você. No livro de Isaías, no capítulo 54, diz assim, eu gosto muito dessa palavra, eu sou apaixonada pelo profeta Isaías. Eu acho que a minha Bíblia está até encebada, de tanto que eu gosto de ler Isaías. Me fortalece muito, eu gosto de ler Isaías sempre no meu devocional. Eu saio fortalecida a cada manhã. Eu quero dizer para os irmãos que nós, crentes, temos que ter disciplina com relação à oração. Porque a oração é um ato de adoração, é um ato de fé. Quando uma mãe, um pai, dobra o joelho, rasga o coração diante de Deus, diante de uma situação difícil dentro de casa, é porque ele está crendo que Deus pode fazer, que Deus vai mudar aquela história, que Deus vai mudar aquela situação. A oração move o coração de Deus. Nós temos que crer verdadeiramente que a fé, acompanhada de ação, a oração é fé acompanhada de ação. Eu creio, portanto eu vou orar, eu vou buscar, eu vou pedir e vou acreditar que Deus pode fazer. No livro de Isaías 54, lá no verso 13, diz assim: todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Que promessa linda, irmãos. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz dos seus filhos será abundante.
Eu quero dizer para pais e mães, avós que estão presentes aqui nessa noite, a mãe, o pai, o avô, a avó, só tem paz quando o filho está em paz. Só tem alegria quando o filho está alegre. A mãe e o pai conhecem o filho pela voz. O filho telefona, benção, mãe. Hoje, pela voz você sabe se ele está bem ou se ele não está bem. Então aqui a promessa de Deus é, todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz dos seus filhos será abundante. Creia simplesmente na promessa de Deus. Creia. Quando você crê, é um ato de adoração. Nós temos que adorar a Deus. Adorar a Deus, como estava aqui o louvor belíssimo cantando. Deus falou comigo tremendamente, através da letra do louvor. Deus falou comigo quando a irmã Simone falava aqui, a respeito de Zaqueu. Deus falou comigo nos hinos da harpa que foram cantados aqui. Nós poderíamos ter ido embora já, antes. Porque Deus falou comigo na palavra, falou no louvor. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E quando nós criamos os nossos filhos, a nossa família, na direção de Deus, na obediência, agrada ao Senhor. É um ato de adoração. Eu quero dizer que se o seu familiar, seja ele quem for, sabe que você é um homem ou uma mulher de oração, um homem ou mulher que lê a Bíblia, um homem ou mulher que crê na palavra de Deus, um homem ou mulher que não desobedece, olha a desobediência, que não desobedece, ele vai ter um respeito maior por você e vai dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque o cheiro suave de Cristo vai te acompanhar, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. O cheiro suave de Cristo te acompanhará. Creia simplesmente no poder de Deus. Ainda no livro de Isaías, há promessas lindas no livro de Isaías. No capítulo 61, diz assim, no verso... Eu rabisco tanto a Bíblia que depois não para me ler. Este é no verso 9, diz assim, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Promessa mais linda, gente. Toda a sua descendência, toda a sua geração será conhecida em qualquer lugar do mundo, porque alguém vai olhar e vai dizer, ali vai um descendente de Deus, ali vai um filho de Deus, ali vai um homem ungido de Deus, ali vai uma mulher ungida de Deus, ali vai um servo do Senhor, ali vai um discípulo do Senhor, porque a sua descendência, os seus filhos, seus netos, a sua família será conhecida como, olha lá, será conhecida como semente bendita do Senhor. E o que é que a semente faz? A semente é lançada sobre a terra, e quando ela é lançada sobre a terra fértil, ela brota, ela germina, ela dá frutos e ela dá colheita. Aleluia. Os seus filhos, os seus descendentes, a sua família, é essa semente bendita do Senhor. É essa semente que o Senhor preparou para ser plantada, para germinar e dar frutos. E você poderá olhar e glorificar o nome santo e bendito do Senhor, porque não há outro como Ele, porque Ele é santo, 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 e é na beleza da santidade dEle que nós o adoramos, em espírito e em verdade. E eu não canso de dizer que o Senhor é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, e a Ele eu dou toda a honra e toda a glória no meu viver e no viver da minha família. Você poderia dizer, Maria Joana, mas os seus filhos são salvos, a sua família? Muitos já são salvos. Muitos já dobraram o joelho e aceitaram Jesus como verdadeiro e único Salvador. Muitos ainda não são congregados, mas o Senhor não tem nenhum para perdição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu olho para cada um. Eu apresento cada um de manhã ao Senhor e digo, Senhor, direciona o caminho dele. Fala o nome dele. Direciona, Pai, com o teu bom espírito. Faça-o caminhar por um terreno plano. Toma o Senhor pela tua mão direita. Guarda, Senhor, como menina dos teus olhos.
Ore ao Senhor com o coração aberto, crendo, rasgando a sua alma e o seu entendimento. Ainda que seja só você a crer, ainda que seja só você acreditar. Há situações na família da gente que ninguém acredita que Deus vai resgatar, que Deus vai tirar do lodo, do poço, do fundo. Olha, gente, Daniel foi à cova dos leões. E se Deus quisesse, ele não precisava ter descido à cova dos leões. O Senhor permitiu, por quê? Para quando Daniel saísse dali, sem um arranhão sequer, a glória de Deus pudesse ser manifestada sobre a vida de Daniel. E assim será com a vida de nossos familiares. E eu determino pelo poder que há no nome de Jesus. Todas as famílias que estão aqui nesta noite vieram ordenadas pelo Senhor para que aqui pudessem receber dele essa grande vitória, de ter a família salva, de ter a família feliz, uma família abençoada pelo poder que há no nome santo de Jesus. Olha mais uma promessa santa no livro de Isaías para os nossos filhos. Isaías 64, diz assim, lá no final: não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque os seus filhos são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda de boca aberta, falando, eu ouvirei. Olha que promessa mais linda, gente. Nós não temos filhos para perturbação. Às vezes você fala assim, meu Deus, meu filho me dá tanto trabalho, o meu irmão me dá tanto trabalho, aquele cunhado dá tanto trabalho, mas eles não são filhos para perturbação. São a semente bendita do Senhor. E quando nós estamos orando por eles, estando nós ainda de boca aberta, o Senhor responderá. Porque aqui está escrito, e a promessa de Deus, e ela não volta atrás, porque Ele cumpre aquilo que Ele faz, que Ele promete. Olha, no livro de Jó tem uma passagem que reflete sobre a família. Às vezes, pela falta de sabedoria de esposas, eu não digo só esposas, mas por falta de sabedoria de um dos cônjuges, a família é totalmente destruída, a família é machucada, ferida. E quando o homem ou a mulher de Deus conhece a palavra, você pode ter a fiel certeza. O Senhor entra com providência. E a providência de Deus é uma providência que cala, fecha a boca do leão, fecha a boca do leão. Ordena que o inimigo retire, que o inimigo afaste, que o inimigo caia em repentina vergonha. O inimigo tem que retroceder. Não tem outro caminho para ele. Ele vai retroceder do caminho do seu familiar. Ele vai sair. Ele vai ter que sair, porque é promessa de Deus. Porque ele faz retroceder o nosso inimigo, faz com que ele caia em repentina vergonha, e que o inimigo que atazana, que inferniza a sua vida, a vida da sua família, ele vai cair no próprio laço que ele armou contra você e a sua família. Porque esta é uma promessa de Deus, não é a promessa de Maria Joana. Deus é que promete. Olha aqui, no livro de Jó, tem uma passagem, quando fala que a mulher de Jó, ela ficou enfurecida, né? Porque ela mandou que Jó amaldiçoasse a Deus. Porque Jó havia perdido todos os seus bens. E ele a chamou de louca, né? Não, mas o que é isso? Ele falou, eu vou olhar bem certa a referência aqui. É no livro de Jó. Depois dos 60 anos, a cabeça esquece alguns versículos, algumas referências. Só não esquece a revelação. Glória a Deus. Aqui, no capítulo 2 de Jó, lá no verso 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó mandou Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Por quê? Porque tinha ficado pobre, sem os bens, doente, sem os filhos, sem as propriedades.
mas Jó, na integridade dele, permaneceu fiel ao Senhor. Faltou sabedoria da mulher, mas ele permaneceu firme, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus dele era onipotente, ele sabia que o Deus dele era onisciente, ele sabia que a soberania estava com o Deus que ele servia. Lá no final da história de Jó, quando Deus começa a restituir tudo o que ele havia perdido. Ele perdeu a família, gente. Ele perdeu os filhos. Tudo foi destituído da vida de Jó. E ele não apartou de Deus. Ele ficou firme. Ele ficou rente no Senhor. Olha lá no finalzinho, lá no finalzinho do verso 42. E diz assim: também ele teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Gemina, e o nome da outra de Késia, e o nome da terceira de Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu a herança entre os seus irmãos. Veja essa história. A mulher de Jó queria que ele amaldiçoasse a Deus, porque havia perdido a família, os filhos. Mas ele, naquela fé inabalável que nós devemos ter, ele calou, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus, cremos plenamente no poder do Deus que nós servimos. Sabemos que ele ama com amor sem medida a família que ele deu para você. A sua família é projeto de Deus. A sua família é projeto de Deus. Ainda que outros riam, ainda que outros bochichem, que você não vai alcançar a vitória, quem ri por último, ri melhor. Porque a promessa de Deus jamais falhará. Lá no livro de Hebreus, o Senhor nos diz assim: eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei só, você nunca estará sozinho. Ainda que essa luta que você esteja passando com o seu familiar seja uma luta que a sua força não é capaz de resolvê-la, dobra o joelho e entrega para o Senhor. Tem um hino da harpa, é o 577, que fala assim: quando tudo deixares no altar, então hás de ver, então hás de ver. O dia que você descansar no Senhor, Senhor, eu não dou conta, essa situação para mim é impossível de fazer. Pai, essa situação que eu vejo aqui, o meu irmão, o meu filho, está passando agora, eu não dou conta de resolver, mas eu entrego no teu altar. Está aqui, Senhor, ó meu filho. Está aqui, Senhor, ó. Está aqui. Eu quero que o Senhor trate. Só que não ponha as suas mãos. Porque o Senhor só vai tratar quando você tirar as suas mãos. Quantas vezes nós vemos fora do mundo espiritual, mulheres que às vezes apanham do marido, né? Marido às vezes que bebe, machuca, chega lá na delegacia, dá parte. Quando dá a ordem de prisão, ela fala: não precisa de prender ele, não, esse aí foi passageiro, foi de vez em quando, põe a mão. De repente ela leva outra surra, porque ele volta a fazer de novo. Então ele põe a mão de novo e não deixa ser consertado. Assim é com o Senhor. Você entregou o seu filho para Deus, entregou o seu familiar para Deus. Deus vai lá e desce a taca de Jeová. A taca de Jeová vem diferente. E dói, como dói. Só quem passa pela surra de Jeová para saber como dói. Aí quando começa a doer, a mãe: não, Jesus, não faz assim não. Assim não, Senhor. Senhor, assim não. O Senhor vai fazer assim, assim e assim. Não dê a direção para Deus. Deixa Deus fazer como Ele ordenou. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua família. Ele sabe o que é melhor para o seu filho. Ele conhece os caminhos que ele deve trilhar. E nós colocamos a nossa mão e Deus tira as mãos dele. E a situação fica do mesmo jeito, sem conserto. Se você quer ver a sua família restaurada, se você quer ver a sua família de joelhos dobrados diante do Senhor, tenha diante do Senhor esse testemunho de homem, de mulher sábia, temente a Deus, obediente ao Senhor. Carregue esse testemunho. Tem casa de crente que não há momento para oração, não há momento de oração na mesa, não há momento de oração de manhã ao levantar, não há momento de oração ao deitar, não há momento de agradecimento por uma vitória que recebe.
Um dia uma irmã falou para mim, falou no círculo de oração, eu estava sentado na frente, ela disse que viu o Senhor na frente da igreja com 2 cestos muito grandes. Nesse cesto de cá estava cheio de pedidos, transbordando. Esse cesto de cá eram os agradecimentos. Pouquíssimos eram os agradecimentos. O cesto estava até torto, porque nós esquecemos de agradecer as dádivas que o Senhor nos entrega todo dia. A graça da vida, a graça da sobrevivência, a graça de estar aqui neste momento agora. Quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite e não puderam estar? O Senhor escolheu você. Escolheu você. Graças te dou, Senhor, por este momento aqui agora. Que eu poderei fazer ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito. Salmo 113, né? Um dos versículos fala assim: que eu poderei fazer ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Você olha para sua casa, filhos sadios, perfeitos, noras sadias, perfeitas, genros perfeitos, sadios, netos bonitos, sadios, todo mundo estudando, todo mundo trabalhando, todo mundo tem onde deitar à noite, tem mesa farta durante o dia, tem tudo, mas esquecem de agradecer a Deus. Que coisas posso eu oferecer a Deus? Agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, seja grata ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Dobra o seu joelho diante do Senhor, entregue a Ele a sua família, crendo verdadeiramente que ela servirá ao Senhor. A sua fé alcançará o milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este é o recado que eu tenho para a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração crendo. Ana, quando levou o único filho que ela tinha, Samuel, lá para o sacerdote Eli, ela levou lá no templo, para ele servir ao Senhor. O sonho de Ana era ter um filho, porque ela era humilhada, porque a outra tinha filhos. E naquele tempo a mulher que não tinha filhos era menosprezada. E ela tinha muita vergonha. E o Senhor concedeu aquele filho maravilhoso. Só que ela prometeu a Deus levá-lo ao Senhor, para que ele servisse ao Senhor. Ela ofereceu o que ela tinha de melhor. Era o filho que ela esperava, que ela amava. Ela deu ele para o Senhor. Ela levou ele lá no templo, entregou ele na mão do sacerdote ali, para que ele servisse a Deus. O que você vai oferecer para Deus? O quê? A sua alegria, a sua gratidão, o seu amor, a sua fé, a sua esperança. O que é que você vai oferecer para Deus? Vamos orar. Vamos oferecer a Deus o melhor de nós. Vamos começar a agradecer pela fé a salvação de cada um de nossos familiares. Vamos começar a ver pela fé os nossos familiares de joelhos dobrados, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Senhor amado, nesta noite santa, eu quero te louvar, Senhor, por este momento aqui agora, singular, meu Pai. Quantas pessoas poderiam estar aqui neste momento? Senhor, nem era para eu estar aqui, era outra pessoa. O Senhor nos trouxe. Obrigada, Deus Santo. Obrigada pela tua presença viva, real e verdadeira aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada. Pai, esta igreja, esta família que o Senhor reuniu aqui nesta noite, está oferecendo o melhor de cada um ao Senhor. A fé, Senhor, a esperança. Pai, a adoração. Todos eles creem, meu Pai, que Tu és o Senhor dos senhores, que Tu és, Senhor amado, aquele que tudo pode, Pai, que nenhum sequer de Teus pensamentos pode ser impedido. Aquele que nos disse aqui, Pai, no livro de Isaías, que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Sabemos, Pai, que discípulo é servo, que tem que servir, que tem que adorar, Pai, em espírito e em verdade. E é por isso, Pai, que nesta noite nós te adoramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Não despeça, Senhor, ninguém de mãos vazias. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Pai, visita corações nesta noite. Corações feridos, Senhor. Corações sangrando, meu Deus. Basta as tuas mãos santas, Senhor. Mãos que curam. Mãos que trazem, Senhor, uma nova vida. Uma vida renovada na esperança, meu Pai, de que o Senhor é Deus,
de que o Senhor pode, que o homem jamais poderá impedir o teu agir. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Manditinha, pela oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? A missionária Maria Joana semeou na seu coração uma palavra abençoada do trono de Deus. Desse geminar essa palavra abençoada na sua vida, que você reflita essa palavra essa noite, antes de dormir, né? Para a gente mudar nossas atitudes perante a nossa família, em nome de Jesus. Chegou agora a hora de semear na casa do Pai. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.